Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como você deve editar suas imagens corretamente para você colocar no site da sua empresa. E já te deixo um aviso aqui, se você não editar suas imagens da forma certa, elas podem acabar com o seu site e prejudicar as suas vendas. Olá, meu nome é Caroline Christian, eu sou web designer e nesse canal eu te mostro como você pode criar o seu site de forma simples e sem estresse. Eu estou preparando esse vídeo para te mostrar na prática, passo a passo, como você deve editar as imagens antes de colocar no seu site. Se você acha que você pode pegar uma imagem do seu computador, do seu celular, pode vir aqui no seu computador e colocar a imagem de qualquer jeito no seu site, você está redondamente enganado. Se você fizer isso, há grandes chances dessa imagem pesar no seu site, prejudicando o funcionamento do seu site como um todo. E é engraçado que as pessoas acham que as imagens são apenas um detalhezinho no nosso site, mas isso não é verdade. Na verdade, as imagens são vitais, tanto para o visual do nosso site, como também para o funcionamento dele. Porque se as imagens não forem configuradas da forma certa, como eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, elas realmente podem prejudicar as vendas da sua empresa. Porque a pessoa vai tentar acessar o seu site e a página vai ficar carregando, até a pessoa conseguir entrar naquela página. Isso se ela não desistir antes. Por isso que é importante você prestar atenção nesses pontos. Eu já gravei um vídeo falando mais sobre isso. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição para você assistir. Recomendo que você assista, que lá eu te mostro tudo o que você deve fazer e o que você não deve fazer na hora de editar as imagens do seu site. Recomendo que você assista, é muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição e também no card aqui em cima. E daqui a pouco eu vou te mostrar na prática como que você deve editar as imagens utilizando um programa gratuito. Mas é importante você entender por que a gente deve fazer isso. Eu trouxe uma explicação bem rápida, tá? É algo bem resumido mesmo, só para você entender, pra gente já partir para a parte prática de edição. Basicamente, o que você precisa entender é que todos os arquivos aqui na internet, no computador, possuem um peso. E isso também serve para as imagens, tá? Quando a gente fala de peso, a gente está falando aqui basicamente em quantidade de dados daquele arquivo. Eu não vou entrar muito em termos técnicos aqui, porque não é o objetivo desse vídeo. O importante que você entenda é que todas as imagens têm essa questão de peso de dados do arquivo. E isso vai variar dependendo da qualidade daquela imagem ali, tá? Esse peso, eu até coloquei aqui, esse peso varia em relação à quantidade de detalhes, tamanho e formato. Por exemplo, só para você entender, se uma imagem ela tem muita qualidade, ela é mais nítida, ela é mais bonita, ela naturalmente vai ser mais pesada do que uma imagem com menos qualidade. Uma imagem borrada, pixelada, vou até deixar um exemplo aqui para você entender. Porque essa primeira imagem, ela vai ter mais informações, ela vai ter mais dados que fazem com que ela tenha os detalhes mais nítidos. Por conta disso, ela é mais pesada do que a outra. Mas aí o que fazer se a gente precisa colocar uma imagem bonita no nosso site? Porque a gente não quer colocar uma imagem borrada, uma imagem pixelada, nem nada do tipo. A gente quer colocar uma imagem nítida, bem definida, uma imagem que melhore o visual do nosso site. Então, por conta disso, você precisa entender que o peso de um arquivo, de uma imagem, não depende só da quantidade de detalhes. Depende do tamanho, como eu comentei, e principalmente do formato daquela imagem. Só que o que isso significa? Isso significa, só para você entender, que você pode ter duas imagens do mesmo tamanho, 500 pixels por 500 pixels, por exemplo. Só que se você tiver uma imagem no formato JPEG e a outra imagem for no formato PNG, e essas duas imagens tiverem qualidade máxima, no final, a imagem PNG vai ser mais pesada do que a imagem JPEG só por causa do formato. E esse formato é o formato que você escolhe na hora que você vai salvar aquele arquivo depois de fazer a edição daquela imagem. E é importante que você entenda essa questão de formatos antes de você editar a sua imagem, porque se você escolher o formato errado, não vai adiantar nada, porque a imagem vai continuar pesada e vai continuar prejudicando o funcionamento do seu site. E se você quiser alguma ajuda e tiver alguma dúvida sobre esse assunto, recomendo que você assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no card e também na descrição, que lá eu falo sobre os principais formatos de imagem que você pode utilizar no seu site e também te falo os 2 melhores formatos para você escolher, para você utilizar nas imagens que você vai colocar no site da sua empresa. Muito importante que você assista, vou deixar aqui no card e também na descrição para você acessar. Mas aí vamos lá, o que acontece na prática? Na prática, você vai vir aqui na internet e vai pegar uma imagem desses bancos de imagens gratuitos aqui, como o Flickr, o Splash e entre outros, ou você vai receber a foto de um fotógrafo, por exemplo, e a imagem que você vai receber geralmente vai ser uma imagem em alta qualidade. Uma imagem bonita, nítida, com uma qualidade máxima aqui. E isso é bom, porque as imagens foram bem feitas. Só que se você pegar uma imagem como essa e colocar direto no seu site, você vai deixar as suas páginas lentas, como a gente já comentou no decorrer desse vídeo. Isso acontece porque essas imagens, elas geralmente são pesadas mesmo.
Veja que essa aqui, por exemplo, ela tem 12 megas. Essa é uma imagem muito pesada. E se você não entende essa questão de pesos, vou te explicar aqui de uma forma bem fácil, tá? Eu trouxe um gráfico aqui que vai ficar ainda mais fácil para você visualizar isso. Aqui, por exemplo, nós temos o kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Entenda isso como se fosse uma medida, tá? Uma unidade de medida, assim como metro, centímetro, decímetro e assim por diante. Então, o que a gente vê aqui é que o kilobyte é menor do que o megabyte é menor que o gigabyte é menor do que o terabyte, e assim por diante, tá? Nós temos outros tamanhos além desses, só não coloquei aqui porque não é relevante, mas nós temos outros aqui como o petabyte, o hexabyte e assim por diante. Mas esses aqui são os que você mais vai ter contato, tá? Principalmente o kilobyte e o megabyte. É bem difícil de você encontrar uma imagem em gigabyte ou em terabyte, que é realmente praticamente impossível. Mas eu coloquei aqui só para você entender. Normalmente a gente trabalha com imagens em megabyte e kilobyte. E a questão aqui é que você sempre deve buscar reduzir as suas imagens para esse tamanho aqui, em kilobyte. A gente também chama esse tamanho aqui de kbytes. Sempre que eu falar kbytes, entenda que é esse tamanho aqui que eu estou me referindo, tá? E o ponto importante aqui é que você deve evitar esse tipo de imagem aqui no seu site, tá? Imagens em megabyte, porque aí já começa a ficar bem pesado. E aí na prática, como que funciona? Nós temos essa imagem aqui que eu te mostrei, que ela está em 12 megas, tá? E eu fiz uma pequena edição nela e eu consegui deixar ela aqui com o tamanho de 46 kbytes. Eu sei que o 46 é maior do que o 12, mas veja que essa imagem que ela está em 46 kbytes, ou seja, ela está numa unidade de medida menor do que o mega. Aqui a gente consegue ver que 1 mega é equivalente a 1000 kbytes. Ou seja, essa imagem aqui ela é apenas uma fração dessa aqui. Essa aqui está em 12 megas, tá? Então, esse é um ponto importante de você entender, que essa imagem aqui ela está bem mais leve do que essa aqui. E não se preocupa, tá? Vou te mostrar como você vai fazer essa redução aqui nas suas imagens, vou te mostrar na prática, utilizando o programa gratuito, mas já quero te passar uma dica aqui, e você sempre buscar salvar as imagens em kbytes, e de preferência, não passar ali do tamanho de 300 kbytes, 400 kbytes, tá? Quando a gente começa a chegar em 400, 500, 600 kbytes, aquela imagem ali já começa a ficar relativamente pesada. E quando você tem várias imagens com 500, 600 kbytes, elas vão se somar e vão pesar no carregamento da sua página. Então, dê sempre preferência para você salvar a imagem ali em 80 kbytes, 100 kbytes, 200 kbytes e no máximo assim estourando 300 kbytes, tá? Aqui, por exemplo, a gente salvou a imagem em 46 kbytes e a imagem ficou ótima. Ela ficou nítida, ficou com uma qualidade legal e a gente vai colocar no nosso site e não vai prejudicar em nada o carregamento. Então é sempre interessante você buscar esse resultado aqui, esse tamanho aqui. E agora eu vou te mostrar um exemplo de como a gente vai editar uma imagem para a gente colocar no fundo desse container aqui, na parte inicial da nossa página. Para isso a gente precisa recortar a imagem no tamanho correto. E se você está gostando do conteúdo até aqui, clica no botão de gostei para apoiar o nosso trabalho e também se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo de forma gratuita para te ajudar a construir o site da sua empresa. Então clica aqui embaixo para apoiar o nosso trabalho. E agora vamos voltar aqui para o vídeo. E a edição que a gente vai fazer vai ser aqui no programa Fotopeia. Esse aqui é um programa gratuito que você pode utilizar no seu navegador. Você não precisa baixar nada no seu computador, não precisa baixar nenhum arquivo, nem nada do tipo. É só você acessar esse site aqui, que eu vou deixar aqui na descrição, para que você não tenha nenhum problema. E aqui você vai conseguir acessar todos os recursos. O Fotopeia, ele funciona mais ou menos igual ao Photoshop. Ele tem mais ou menos as mesmas funcionalidades, e aqui a gente consegue editar as nossas imagens de forma bem tranquila, bem fácil, da mesma forma como a gente faz lá no Photoshop. E aqui o que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui em novo projeto e vai abrir essa aba aqui para você, essa tela aqui para você, onde a gente vai fazer algumas configurações. Aqui em cima a gente vai colocar o nome desse arquivo, você pode colocar o nome que você quiser, eu vou deixar esse aqui mesmo. Aqui embaixo a gente consegue definir a largura dessa imagem, como a gente vai criar uma imagem para um fundo, um background, né, aqui do nosso site, a gente vai colocar aqui o tamanho de 1920, tá? E aqui embaixo nós vamos definir a altura. Essa altura é basicamente a altura dessa seção. Eu vou colocar aqui o tamanho de 600. Essa altura ela vai variar dependendo do tamanho da seção que você está criando, tá? E se você tiver alguma dúvida sobre esses tamanhos aqui, né? Qual o tamanho certo para colocar no fundo, qual o tamanho certo para colocar nessas imagens aqui, se você tiver alguma dúvida sobre isso, recomendo que você assista o meu outro vídeo, vou deixar aqui no card e também na descrição, que lá tem um guia completo de todos os tamanhos que a gente utiliza aqui no nosso site. Tanto para imagens de fundo,
como para imagens isoladas, imagens de logo, imagens de ícone. Então eu coloquei todos os tamanhos certinhos lá nesse vídeo, recomendo que você assista, vou deixar aqui na descrição e também no card aqui em cima para você acessar. E depois de preencher esses campos aqui, é só você clicar para criar. Eu vou até aumentar um pouquinho a altura, porque a seção que eu estou editando aqui é um pouquinho maior, então eu vou deixar aqui o tamanho de 800 de altura, tá? E aí os outros campos aqui você pode deixar dessa mesma forma, e aí é só você clicar aqui para criar. Aí a gente vai vir para essa tela aqui, onde nós temos a nossa área de trabalho. Aqui a gente vai inserir a nossa imagem para a gente começar a edição. Então a gente vai vir aqui na pasta do computador, você vai encontrar a imagem que você quer editar, e é só você clicar e arrastar para cá. A imagem vai aparecer aqui, pode ser que ela apareça em branco para você, mas não precisa se preocupar, tá? Você vai clicar aqui em cima para confirmar. Sempre que você inserir uma imagem, você precisa clicar aqui em cima para confirmar. Aí aqui o que aconteceu é que o background ficou em cima da imagem. Para a gente ajeitar isso, é só você clicar aqui, ó, e arrastar para cima, que aí vai posicionar corretamente, tá? Agora a gente consegue movimentar essa imagem. Pode ser que para você não esteja aparecendo esses controles aqui, ó, essas linhas aqui. Pode ser que para você esteja desativada essa opção. É só você clicar aqui para ativar e aí você vai conseguir redimensionar essa imagem. Clicando aqui, ó, só clicar e arrastar com o mouse. E aí você posiciona aqui a imagem no local que você quiser. Esse posicionamento vai depender da imagem que você escolheu. Vai colocar aqui numa posição que fique agradável. E aí depois de você posicionar, você tem que clicar aqui em cima para confirmar, tá? Sempre que você fizer alguma edição, você vai buscar ali aquela opção para você confirmar aquela edição que você está fazendo. E basicamente é isso. Você já posicionou aqui a sua imagem. Você pode aplicar alguns efeitos também, vindo aqui na lateral, ó, nessa bolinha. E aqui você pode colocar, por exemplo, o brilho, contraste. Só você clicar aqui nessas opções. Você pode explorar, inclusive, tem algumas opções bem legais aqui. Aí você pode colocar aqui, ó, brilho. Pode colocar aqui o brilho, contraste. E você pode ir fazendo essa edição de acordo com a imagem que você escolheu. Se você quiser colocar em preto e branco, por exemplo, você pode vir aqui, ó, em black and white. E aí aqui você consegue regular a intensidade dos tons de preto, os tons de branco. E você consegue ir ajustando. Bem interessante, se você quiser explorar aqui esses efeitos, super recomendo, porque tem algumas opções aqui bem legais. E aí se você quiser excluir algum efeito que você não gostou, você pode vir aqui, ó, selecionar a camada, só clicar aqui em cima, e vir aqui na lateral, nessa opção de lixeira, que ele vai excluir automaticamente, tá? E aí depois de você fazer toda a edição da sua imagem e configurar aqui da forma que você desejar, agora a gente pode salvar esse arquivo aqui no seu computador. Então a gente vai vir aqui na lateral em File, e aqui a gente vai clicar em exportar. É só você passar o mouse por cima, na verdade. É só você colocar o mouse aqui. E aqui na lateral vão aparecer alguns formatos. Esses aqui são formatos de imagem que a gente tem disponível para salvar esse arquivo aqui. Cada formato tem uma configuração específica. Alguns formatos pesam mais do que outros. E se você assistiu o meu outro vídeo, você deve saber que tem alguns formatos aqui que não são indicados, que você não deve utilizar de jeito nenhum quando a gente vai colocar no nosso site, tá? Então, se você tem alguma dúvida em relação a essa parte de formato, recomendo que você assista o meu outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Aqui no meu caso, eu vou utilizar o formato WebP, mas recomendo que você assista aquele vídeo para você entender qual é o formato ideal para você colocar no seu site, tá? Vou salvar aqui nesse formato, é só a gente clicar em cima e aí vai aparecer essa aba aqui onde a gente vai fazer algumas configurações. E aqui que é um ponto interessante de você prestar atenção. Aqui nós temos mais algumas configurações e nós temos a opção de qualidade que aparece bem aqui. Aqui você consegue ajustar a qualidade, você pode colocar aqui na qualidade máxima, e você pode rever aqui, ó, a qualidade dessa imagem, e você pode diminuir a qualidade. Preste atenção aqui embaixo, ó, que aqui aparece aquela informação de peso que eu comentei com você. Aqui nós temos os megas, e se a gente diminuir, nós temos o tamanho em kbytes. Veja que quanto mais você sobe aqui a qualidade, ó, maior fica o kbyte, até chegar num ponto que ele se torna mega. Então aqui você consegue entender aquele gráfico que eu te mostrei na prática, tá? Que você consegue entender na prática. O ideal aqui é que a gente coloque em kbytes. Então vou colocar aqui o tamanho de 80%, que é um peso bacana e também não prejudica a qualidade da imagem. A gente pode salvar nesse formato aqui, e para você salvar, é só você clicar aqui em Save e você seleciona uma pasta do seu computador. Aqui, por exemplo, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, em uma pasta, e vou colocar aqui o nome que eu quiser. Posso colocar, por exemplo, imagem, projeto, advocacia, nesse caso. Vou clicar aqui para salvar, e a gente pode acessar a nossa pasta, e aqui
teremos a nossa imagem em WebP. Aí eu posso pegar essa imagem aqui e colocar direto lá no nosso WordPress. E eu te mostrei aqui como a gente faz a edição das imagens para o seu site. Mas se você quiser um passo a passo completo de como criar um site profissional para a sua empresa, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que lá eu te mostro o passo a passo, do início ao fim, de como você pode criar um site com visual profissional para a sua empresa. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para apoiar o nosso trabalho e também se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.